Projetinho que é fazer esse micro trilhinho aqui, ó. Esse vai ser um trilho realmente pra limpar o material, sabe? Vai ter só esse trilho aí. Pode até ter um outro enfeite que eu coloque assim pra deixar ela aí num canto assim e tal, mas vou dar uma melhorada aqui também nessa borda lateral aqui da prateleira pra não ficar assim na madeira crua, né? Deixar um pouquinho mais bonitinha, mas vai ser só isso. Já tô colando o EVA ali, ó. Eu vou trabalhando em montar esse pequeno trilho de teste alternativo aqui, com essa pequena prateleira, depois do projeto prateleira, essa é a mini prateleira, que era uma prateleira mesmo que eu tive que mudar de lugar. Aí eu posso até colocar em outro lugar com um trem ali, uma prateleira que não fica fixa, né? Dá pra você tirar e pôr, só apoiada nas mãos francesas. São umas coisinhas aí que eu tô fazendo, que é pra outra maquete, que é o modelismo, né? Um vagãozinho. É um vagão que eu transformei tipo numa plataforma, né? Um vagão de passageiro, de bagagem, né? E aqui é um resto de entulho, tem umas madeiras ali, né? Mini trilho aqui quase finalizado já, ó. Aqui, ó. É, faltam as construções aí. Terreninho baldio aqui, ó. Baldio não, né? Terreninho, uma plataforminha, o trilho. Aqui uma passagem de nível. Falta ainda colocar um negocinho no meio ali. Tem mais um detalhe ali naquele outro final de linha que eu construí. Aqui tem também uma construção que vai ali, mais uns detalhes aqui. Aqui tá colando aí no negócio, isoporzinho. Então tá aí o nosso projeto. Quase pronto. Daqui a próximo vídeo aí vocês vão ver ele tudo bonitinho já. Com as construções aí, com o trem aí. Já também foi feito o teste, tá funcionando tudo direitinho. Bom, gente, nós estamos aqui, ó, com o nosso mini trilho. Uns 2 mini trilhos, né, que vocês estão vendo aí, para apresentar esse projetinho que eu acabei de terminar ele, né. Vou contar um pouquinho de como que eu fiz tudo isso aqui, né, qual foi a ideia e como que eu trabalhei esses trilhozinhos aqui. Bom, quem já viu, talvez tenha visto um vídeo anterior que eu tinha mostrado assim, que eu pretendia fazer isso aqui um trilho de testes, né? E inclusive foi até feito um teste nesse trilho ali que eu fiz assim no finalzinho de dezembro ali de 2025, com aquela locomotiva nova da U20C da MRS que eu adquiri, né? Eu testei nesse trilho, ele ainda não estava cortado, né? E aí eu até depois gravei um videozinho quando eu estava colando esse trilho aqui nessa prateleirinha. Aí ele já cortado, né? E aí o outro pedaço tá ali, né? Que eu cortei, aí eu fiz esse displayzinho aqui, ó, que dá pra pôr um vagão. Aí é o que eu chamei de dead end, né? O fim de linha, né? Então, aí futuramente eu posso até colocar algum vagão aí, colar algum vagão de enfeite, assim, um vagão que não roda mais, sabe? Entendeu? E fica um... Bom, pra contar assim como que eu construí, bom, pra começar pela base, né? Essa base era uma prateleirinha que tava presa aí no quarto lá, né? No meu quarto.
Eu guardava, eu colocava aquelas árvores, né, de maquete assim, que tinha várias árvores aí para guardava todas as árvores em cima dela assim. E aí até uma vez eu colei uma graminha, como ela ficava com as árvores aí, e eu tinha bastante graminha, né, que eu tinha feito as maquetes, eu colei uma graminha e ficava assim, com a graminha e as árvores, né, em cima ali. Bom, aí quando eu resolvi, eu mudei o quarto ali, eu tive que tirar ela, né? Aí que falei, podia pegar e transformar ela num trilho de testes, né? Aí aquela coisa, ela já tinha uma graminha e tal, e aí eu deixava ela bem aqui assim, ó. Que até onde eu filmei a primeira vez, em cima desses livros aí, desse móvelzinho. Ela tava aí com os enfeitezinhos assim e tal, né? Eu deixava ela assim com o trilho ali, assim, porque quando eu colei já tinha graminha embaixo, então já tinha um mini display assim, né? Aí eu colocava as casinhas assim, um vagãozinho que eu tinha ali, vagão quebrado e tal, ficava um cenáriozinho, esse trilho, outro trilho aqui jogado no meio, né? Aí eu falava, vou construir um cenário, eu tava aí mexendo com outras maquetes aí, gastando material, né? A ideia era gastar material aqui também, né? Aí eu resolvi fazer um layoutzinho para ela, que é o que vocês já estão vendo aí, o layout básico com tudo que está colado, né? Entendeu? Bom, e aqui vai a casinha, né? Aqui tem uma caixa d'água e tal. E a única coisa que está colada assim de construção é essa cabinezinha, porque aí mesmo se você olhar ela assim, ó, crua, né? Só com esses elementos que estão colados, já tem um cenário, né? Já tem um layout, né? E a ideia aqui também era fazer só as coisas que são assim meio baixinhas, que se eu vou querer usar, por exemplo, o trilho para fazer limpeza de material, eu vou precisar manipular, né? Por exemplo, a locomotiva aqui assim para limpar as rodas. Então aí não pode ter nada assim que eu vá ficar esbarrando o braço assim quando eu estiver mexendo, né, por exemplo, no material. Então, por exemplo, essa casinha eu só colei porque ela fica afastada ali. Essa coisa aqui é tudo baixa, né? Aí tem os fins de linha aqui, ó. E, por exemplo, aí isso aqui para proteger, por exemplo, essa plataforminha aqui que eu fiz aqui, que é uma plataforma baixa, né? Então, justamente também para não atrapalhar aqui. E aí tem umas coisas que eu colei que assim para você não bater assim muito a mão numa coisa só e destruir. Por exemplo, se eu tivesse só essa gradinha que está no final da plataforma, eu podia vir com a mão aqui assim, né? Esbarrar e derrubar ela. Então, por exemplo, a madeirinha protege ela, isso aqui protege o outro, entendeu? Essa parte onde vai a casinha, que a casinha para não ficar muito, ela como eu vou ter que tirar a casinha também para não atrapalhar, né? Se eu for mexer no material, para não esbarrar nela, ela cair, então eu fiz todo esse muro aí, coloquei umas coisas, né? Umas barreiras. Ali na caixa d'água não precisa, porque ela é de papel, pode cair à vontade, por exemplo. Então foi um layout assim, pensando que eu vou usar ela como teste e talvez para limpar as locomotivas que eu tenho aí, porque aqui eu só tenho a maquete que eu tenho é aquele pátio Cobef, né, que tá guardado aí, tá desativado, e ele só tem curva, né? Então aqui eu tenho uma reta para fazer uns testes na reta aí, uma limpeza de roda, coisa do tipo. Bom, e ao construir esse layout, né, esse é um diorama, né, porque não forma um circuito, mas funciona, né. Eu comecei pela borda, né, então eu passei a borda que era crua na madeira, então eu comecei passando uma massa tal, né. Aí fiz que nem aquela outra maquete que eu tenho, a prateleira, que eu fiz um desenho na massa e pintei, só que lá eu fiz umas rochas, né? Ficou bem mais, acho que ficou mais legal. Só que aí, como deu muito trabalho, eu não tava afim de ter muito trabalho, eu fiz umas camadas fiz só 2 riscos ali, dividindo em 3 camadas de terra, e pintei cada uma de uma cor. Mas deu um certo trabalho também, viu? Pra ficar assim mais bonitinho. Aí depois joguei um verniz por cima
entendeu? Acho que quando eu joguei o verniz, esse verniz que eu usei é um outro verniz aí, ele deu uma clareada assim. Quando eu pintei tava mais, a cor tava mais vibrante assim. E aí embaixo também colei, eu tinha feito a princípio uns pezinhos, mas aí não ficou legal os pezinhos. Eu colei um feltro embaixo assim, né? Aquela coisa pra você pôr em cima de um móvel, não riscar nada, né? Aí eu fui construindo, aí eu defini um layout. O layout ia ser com aquelas casinhas mesmo, ia deixar que são aquelas que estão ali, eu já vou montar ali, né? Então aqui, por exemplo, aquela casinha que é um vagão que eu transformei em como se fosse um depósito aí, ó, uma casa de serviço aí, o galpão de serviço da ferrovia. E aí o próprio, como é que é, o lastro do vagão eu transformei em plataforma, né? Fiz essa plataforminha aí, ó. E então aí eu já pensando que ia ter a casinha aqui, casinha ali, aqui podia ser uma travessia, né? Então aí eu comecei a montar. Então eu joguei areia, fazendo assim lá o caminhozinho que vai até a plataforma, ali uma serragem mais avermelhada ali no terreno da casa, entendeu? Desse lado aqui eu botei mais grama por cima daquela grama, né, que tava muito ralinha. É uma passagem de nível aqui que eu fiz, que a ideia era essa, que é um cruzamentozinho, né, entendeu? Bom, e essa passagem de nível deu um trabalho, amigo, já vou contar pra vocês. Fiz esse calçamento aqui também, né, com isopor, né, aquele isopor de frios, né. Aí o resto assim, uns detalhes, né, que eu colei assim, né, coisas que eu tinha aí assim, aqui por exemplo, aqui eu tinha essa pedacinho de telha aí sobrando, então eu fiz assim, essa puxadinho aí, ó, botei uns barril lá, um material ali, como se fosse umas ferragens, aí umas fósforo ali, que eu tinha uns palitinhos, eu montei esses entulho de madeira, aqui eu coloquei um entulho no canto, uns pneus ali, e um pedaço de cano. Aqui tem um cano que parece que vai do nada ao nada, mas é um cano que quando você põe a casinha em cima é como se um cano que estivesse saindo da casinha. Senão fica, até fiz um acabamento nele no final aqui com uma graminha e tal, senão fica um cano aí do nada ao nada mesmo. Os barrilzinhos tradicional aqui, que eu dei uma pintada, né? Por exemplo, eu trabalhei todas as construções para por aí. Por exemplo, essa caixa d'água de papel, que eu achava meio feia, né? Aí eu dei uma pintada, uma sujada, tipo uma envelhecida assim. Aí eu achei que ela ficou mais bonitinha, dá pra usar assim, né? Maquete de ferro modelismo, né? Casinha de papel, ficou legal. Que nem essa daqui, que também é de papel, montar, né? Que se imprime. Que eu acho também que engana bem aí, né? E aí, por exemplo, o último detalhe que eu colei foi um banquinho que eu tinha aí. Falei, tem esse banquinho, vou colar ali, vai ficar legal. Aí, aqui aquele muro de arrimo que eu também fiz, ó, com umas madeirinhas segurando o muro. E que mais? A calçadinha do outro lado. Aqui tem o detalhe que assim, tem esse furo, né? Que é pra botar a nossa cruz de Santo André, ó lá. Tá vendo? Aí vai aqui, ó. Entendeu? Aí encaixa direitinho também. Se deixar ali display, o negócio sai voando, entendeu? Então eu fiz um encaixe. Então aqui, ó, já estamos com mais construções básicas. E ao pouco eu vou montando para você e a gente vai ver ela com todas as construções. Mas o mais importante também que eu fiz como trilho de teste, né? A gente não pode deixar de falar, é a ligação, né? Estão vendo que tá aqui o jacaré, tem dois ganchinhos que eu pus ali. Então o que eu fiz? Eu fiz uma solda aqui, né? E aí eu amarrei o fiozinho nesses ganchinhos que eu preguei na borda ali. E para disfarçar, ó, dá pra ver, aqui dá pra ver um pouquinho do fio, né? Eu peguei a caixinha de fósforo, fiz uns buraquinhos e tal, montei aí, ó. Aí fiz um fim de linha aí, com uns pedacinhos de coisa Fratesc, madeira e tal, pra disfarçar a solda ali, entendeu?
Então a ligação elétrica ficou assim, mais bonitinha, com acabamento sem aquelas soldas aqui assim. Ou para você usar, testar tendo que grudar o jacaré direto no trilho, para ficar um negócio assim, ó. Aproveitar o trilho até o fim, né? E vamos fazer um teste aí, ó. Então tá aí a nossa U5B, né? Da rede federal. Tá vendo? Funciona naturalmente, tudo direitinho. E agora ainda tem aquele outro ali que também dá pra testar só pra ver se liga. Também dá, né? Só grudar os jacaré ali e pronto. Então assim, ó, essa foi a parte elétrica, coisa simples, mas eu fiz um acabamento bonitinho ali, ó. Aliás, esse final de linha que eu fiz aí tá mais legal que o da Pratec. Modéstia à parte, né? Esse aqui. E aí eu fiz dois, né? Eu tava pensando em usar dois, mas daí eu usei um aqui e o outro foi lá pro nosso Dead End, ó. Tá aí, eu tirei a locomotiva pra gente ver as coisinhas que eu trabalhei pra ficar nela, né? Então tá aí a nossa casinha, né? O nosso vagão transformado em casinha, né? O vagão da Estrada de Ferro Sorocabana, vagão bagageiro antigo, né? Bagageiro e chefe do trem, é que fica o chefe do trem, ele dorme aí, pô. E aí aqui também, aí tem todo o acabamento que eu fiz, a caixa d'água em cima, né? Tem uns encanamentos ali que sai dela, tal, né? Tem essa antena aqui, porque aí tem uma antena de rádio aí potente, então, apesar de ser um terminal assim meio, tá meio, né? Mas é meio mal cuidado, né? É um lugar que troca informações aí com a central da ferrovia, tal. Importante é que a parte de trás, os detalhes que eu fiz, né, que estão grudados na casinha, né? Escadinha ali, isso aqui é um botijão. Aqui, ó, pra você ver o caninho aí, ele fica embaixo, dá a impressão que sai da casinha ali e tal. Aí tem esses detalhes. Mais cano descendo aqui também. Entendeu? Ó, chaminézinha ali. Eu tenho esse toldo das coisas que eu colei aí por último. E tem lá uma mobília lá dentro, apesar que é uma coisa assim meio improvisada só pra você ver de longe, né? Mas uma das coisas que talvez eu ainda faça nesse vagão, porque dá pra tirar daí, dá pra manipular, tirar o telhado, é mobiliar ele por dentro com os móveis mais bonitinhos, de verdade, assim. E o resto é aquela a caixa d'água e tem esse caminhãozinho pipa, né? Que é um caminhãozinho igual que eu tinha, tem um outro lá na maquete, que aí eu pintei de uma cor diferente, fiz uma escadinha ali atrás, ó. E tem uma mangueirinha aqui em volta, tá vendo? Até pra trabalhar mais também aí, ó. Botar uma mangueira em uma outra mangueira, às vezes tem mais de uma mangueira isso aí, né? Tem uma mangueira que é bem longa, assim, caminhão pipa. Então essas as construções que eu trabalhei pensando nessa maquete, né? Acrescentar. O que faltaria então seriam umas figurinhas que fossem delas mesmo, pra colar uma figurinha na porta aqui, ó. Aí sempre fica legal, né? Uma figurinha na porta, talvez essa outra porta aqui de trás, ó. Essa calçadinha também pede pra ter alguma coisa aí, né? Aqui eu coloquei um banquinho, mas também... É que aí quando eu colocar os enfeites, aí sim... Aí vai coisa ali, entendeu? Então tá aí, agora a maquete com os enfeites. Tá vendo? Aí eu coloquei um cidadãozinho ali, ó, sentadinho ali na entrada. Esses postezinhos aqui, a árvore, né? Umas plaquinhas, né? É proibido estacionar ali, aquela ali é cuidado pessoas. Aí tem uma... Opa, minha figurinha já caiu ali, ó. Tem a ceninha ali na calçada, o cidadão ali como se ele estivesse dialogando com alguém dentro do caminhão, a caçamba ali com lixo, a plaquinha. E aí dá pra deixar aquele fim de linha ali, ó, como se fosse um paredão ali, uma outra linha que acaba ali, ó. Então tá aqui o visual da maquete, ó. E eu fiz essa gravação bem no entardecer porque tem uma surpresa aí pro final também.
Agora, como eu havia comentado, né? Coisa que eu tive problema aqui, que deu trabalho, foi essa passagem de nível, né? Porque eu cometi um erro. Na verdade é que aquela coisa de que você vai aprendendo com os erros também, né? Eu já até tinha feito uma passagem de nível com massa na minha primeira maquete lá, o meu primeiro trem elétrico, a Ferrovia Realismo, né? Só que a diferença é que você vê assim, um tutorial de como fazer essas passagens de nível com massa, que o pessoal usa bastante massa de correr, dá pra usar massa de madeira também. É que você vai fazer uma passagem de nível, você tem um espaço maior assim pra fazer uma rampa mais comprida. Aqui eu fui fazer uma rampa quase como uma lombada, né? Entendeu? E aí que eu fiz? Aí eu passei a massa branca aí, eu coloquei lá uma fita crepe para proteger o trilho, aí passei a massa branca dos dois lados aqui, aí fui alisando com essa ferramentinha aqui, com esse alisador aqui em miniatura, deixei bonitinho, né? Aí o primeiro teste que eu fiz, enquanto a massa estava molhada, eu joguei um pouco de areia assim, entendeu? A massa branca, né? Aí beleza, deixei secando. Aí só de você jogar uma areia em cima demora mais pra secar, né? Porque fica uma camada a mais. Aí ficou de um dia pro outro secando. Outro dia eu fui assim, passei o aspirador, saiu toda a areia. Ficou só um pouquinho colado. Quer dizer, não colou nada na massa, né? Essa coisa de jogar na massa, eu já tinha feito uma vez uma experiência, não tinha dado certo. Mas era outra massa. Aí com a branca também não deu certo. Aí que eu fiz? Aí ficou essa coisa branca. Aí eu falei, agora eu vou jogar uma areia, vou passar cola e jogar areia. Mas se eu jogar uma areia em cima da massa branca, vai ficar um negócio muito claro, né? Então eu joguei um corante na cola, corante meio verde escuro assim, passei a cola e joguei a areia. Tudo bem, até que ficou bom, mas aí eu tive que ir fazendo uns ajustes, entendeu? Aí quando secou tudo, que aí depois que eu passava o aspirador, aí tinha uns buraquinhos, aí punha um pouquinho mais de areia para cobrir e tal, né? Mas aí a massa deu certo, ela secou e ficou. O problema era a cobertura aí. Mas aí depois que eu passei a cola, pelo menos ficou um negócio escuro. Aí quando eu tinha terminado assim, aí primeiro também que fiquei lá resseca no final e ficou um degrauzão aqui assim embaixo, né? Aí eu tive que também fazer um complemento com brita. Aí joguei areia em cima da brita. No final eu passei um wash preto ali com umas marcas assim, entendeu? Até que foi bom o resultado final, mas deu um trabalho. Porque aí quando ficou tudo pronto, eu fui fazendo essas camadas de areia, ficou muito alto, entendeu? Então quando eu fui passar o vagão aqui, ele parava aqui. Então o que eu fiz? Eu tive que pegar uma gilete e passar assim, entendeu? E depois, aí quando eu passei a gilete assim, ficou o topo com a massa branca de novo aparecendo. Aí eu tive que cobrir de novo com um pouquinho de areia e tal, né? Eu até acho que pintei um pedacinho com tinta antes. E aí ia testando, né? Até lixei também uma parte assim para tirar assim. Aí depois quando eu fiz um restauro, ficou assim raspando de leve. Aí eu tive que ir lixando. E às vezes onde ficou no final que eu lixei, ficou aparecendo um pouquinho da massa branca, eu coloquei uma serragenzinha verde. Aí fazendo os últimos ajustes nesse degrauzinho que formou dos dois lados assim, ó. Agora no vídeo que você vai filmar, vai aparecer mais coisinha que podia estar melhor ali. Eu já tô até vendo, porque no vídeo mostra as coisas, mas assim tá bom, né? Achei que já tá bem aceitável ali, apesar de ter um mini degrauzinho ali, mas às vezes é um degrauzinho que forma mesmo, né? Que os caras tem que ficar fazendo uma manutenção aí nessa. Aliás, a ideia de fazer um cenáriozinho ali seria uma caixa de areia, um cara com um carrinho de mão, outro com uma pá assim, como se eles tivessem, e um pouquinho de brita também, como se eles estivessem trabalhando isso aqui, entendeu? Então seria um cenário que contaria parte da história da maquete, entendeu? Aí não, no fim deu certo, né? Eu fui arrumando, fui passando o vagão, testando e deu tudo certo. No fim ainda colei essas madeirinhas por cima, ó. A passagem de nível de madeira. No fim, ó, ficou bom, achei que ficou boa a passagem de nível. Tá combinando com
o cenário aqui, né? Não tirou nada do realismo da cena, isso que importa. Aí vocês estão vendo agora a maquete com material rodante. O nosso trem da rede federal, né? O 5B. Um vagão gôndola aqui com as nossas terras raras, né? Ou simplesmente areia. E aquele vagão fechado, né? Graneleiro esse aí, né? É o graneleiro da Estradas de Ferro Sorocabana, que é o parceiro do outro vagão ali que virou casinha, né? E aqui o que dá pra fazer é isso, ó. Opa. Engate confirmado. Foi, ó. É só isso que rola. Então tá aí o nosso mini trilho finalizado, todo enfeitado, bonitinho, dá pra ficar uma maquete aí, colocar uma prateleirinha bonitinha de display. Aí a nossa máquina, vamos ver a parte de trás aqui, ó. Os fundos da casinha aqui. Aqui é bem uma casinha de cachorro também, né? Aqui é o nosso trilho aqui, pra não cair no precipício ali, tem um... Vocês podem ver aqui que eu prendi com uma madeirinha, né? O vagão. E é isso. Esse é o visu do nosso... Que era pra ser um trilho de teste. Ah, vai ser só um trilho de teste com uns enfeitezinhos em cima, assim, né? Mas uns enfeites em cima com um layout que combina bem. Aí virou uma mini maquete aí com realista, né? Esse sim é o trem realista. Embora aí tenha algumas coisinhas que sejam algumas improvisações que eu fiz aí, né? Usando... Tá aqui, é o nosso outdoor da Pilhas Evered. Outdoor nos 70 80, né? A pilha do gato. Que eu fiz em substituição ao outdoor que eu tinha aí, ó. Que esse aqui que era do Pátio Colbert, foi para outra maquete a realismo e ficou sem outdoor e arrumei outro. Um outdoor politicamente correto, né? Então tá aí o visual alternativo aqui com o nosso outdoor, né? E apresentando ele em primeira mão aqui assim, tá? É um último close agora da maquete, ó. Maquete não, né? Nosso diorama mini trilho, mini prateleira, né? Tá aí o visual final do nosso mini trilho elétrico. Então, nós estamos ao anoitecer aqui, de volta com o nosso mini trilho aí no escuro, né? Na penumbra, para mostrar as propriedades elétricas dele e revelar aquela surpresa que eu havia comentado, né? Então tá aqui a nossa casinha, ó. Tá aí, ó, iluminada. É aquele kit de iluminação
de vagão da ARK Trens, que eu adquiri, que eu queria... Eu já era meio afim de adquirir para testar, ver como é que funciona. Aí tava montando esse vagão, aí me ocorreu a ideia de adquirir. Só que já deu pra ver que a luz fica meio forte, né? Não consegue focar nada ali dentro. Ó, até dá pra ver lá, tipo a estantezinha que eu fiz no fundo ali, ó. Tem que chegar bem perto, né? Pra focar, ó. Aí tem um barril, eu colei um barril lá dentro, ó. Barril, dá pra ver parte da mobília aí, ó. Aqui dá pra ver, ó. Ó lá. Tem uma paredinha no fundo, né, que eu fiz, parece como se fosse um móvel. Nossa. É, por isso que eu falei que ia ser legal agora que tem luz, né? Podia tentar dar uma atenuada na luz. Em alguns lugares ficou bom porque eu coloquei a tal da cortininha, como aqui, ó. A janelinha do fundo aqui, ó. Não tá vazando tanto. Vamos ver aqui do outro lado se dá pra ver também. Focar lá dentro, ó. Olha lá, focou a gradinha do outro lado ali. Aí tem um murinho. Dá pra ver, uma divisória que eu fiz. Difícil. Mas pra dar um charme no visu aí, né? Aqui com a gradinha, aqui tem a gradinha, a luz aí complica, né? Vou usar uma gradinha pra fechar umas janelas, né? Até teria caprichado um pouco melhor e teria que refazer se eu for mobiliar bem, pra deixar ele bem realista por dentro. Não só essas coisinhas que eu fiz ali pra dar uma enganação, só pra você ver que tem alguma coisa, né? Aí eu teria que refazer tudo, até melhorar o assoalho ali dentro. Mas ficou legal. Deu um charme a mais na maquete, deu aquele ar de eletricidade. Então vamos lá. Lá vem o trem, ó. A luz. Vamos pegar ele na ré, ó. O visual noturno aqui. Melhor que isso, só se tivesse um poste de luz aí na rua, né? Mas aqui é a nossa casinha personalizada e iluminada.